Olá, eu sou a Cíntia Azevedo Gonçalves, sou psicóloga do campus Ponta Grossa da UTFPR e vim aqui falar com vocês um pouco sobre alguns sentimentos que algumas pessoas andam manifestando nessa quarentena e como lidar com eles. Sensação de tristeza, de enfraquecimento, de impotência, que perturbam a nossa energia para passar esses dias aí, dar conta dos nossos planos, né, para essa época. Então eu vou falar no conceito de distorção cognitiva, que é um conceito que mostra como os pensamentos associados às emoções, eles podem ser mudados de um tal modo que a emoção associada àquele pensamento, àquela preocupação, àquele assunto, também mude. Não se trata de não pensar nas coisas ruins, porque são problemas reais que nós temos na nossa vida. Trata-se da postura, o modo como nós olhamos para elas. Então eu vou dar exemplo. Eu posso ter medo de adoecer, ou que alguma pessoa querida adoeça. Eu posso ter medo de perder os meus rendimentos ou de diminuí-los, ou que a minha família, os meus amigos percam seus rendimentos. É um problema aí bem real. Ou eu posso estar com medo que atrase o meu curso, a minha formatura. Eu não gostaria. Ok. Porém, nós vamos olhar para eles de um outro jeito, porque quando nós fazemos hiperfoco no problema, nós embotamos a nossa emoção de um tal modo que ela enrijece. Nós pensamos no problema como se ele fosse a única coisa, né, que existe ali naquele momento na nossa vida e fica martelando na mente e não sai da consciência. Por isso o mal-estar, né? Então a dica: escreva o que está preocupando num papel e faça-se algumas perguntas. Que evidências concretas eu tenho de que esse problema não tem solução? Que evidências concretas eu tenho de que este problema tem solução? Se fosse um amigo que estivesse me falando sobre esse problema, que orientações, conselhos, dicas eu daria a ele? Isso vai fazer com que eu saia do campo do problema, do hiperfoco, e vá para o campo de todas as possibilidades e alternativas possíveis, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma situação, problema, que eu estou hiperfocando nela, e eu tenho, né, todo o outro campo mental do não problema, onde é o campo das possibilidades, que dentro da nossa mente isso aqui é um espaço muito, muito maior, né? E assim como eu também tenho muitos outros problemas, né? Mas eu estou dando foco nesse. O que seria sair do foco do problema para as possibilidades? Por exemplo, muitas vezes esse problema ele não está agora acontecendo. Eu estou antecipando e sofrendo por antecipação. Essa é uma situação. Outras vezes, e esse é o erro cognitivo, eu estou não considerando, ou seja, descartando a minha capacidade de lidar com a situação, as minhas habilidades, a minha experiência de vida para lidar com a situação, mesmo que ela seja desconhecida, nova. Eu tenho criatividade, eu tenho flexibilidade. Às vezes eu estou subestimando a outra pessoa, a quem eu amo, quem eu convivo, de lidar com um problema que é da vida dela e ela vai ter que lidar com isso, né? E eu não estou considerando que eu não preciso resolver o problema de todos. Eu não preciso muitas vezes nem resolver o meu. Tem algumas situações que eu preciso simplesmente esperar passar. Eu preciso simplesmente aceitar, né? A psicóloga Giliane fala disso no outro vídeo que foi postado também. Aceitar ter uma situação, problema na sua vida já está de bom tamanho para que a minha emoção retome de volta o seu vigor e a sua força para lidar com o dia a dia. A vida é cheia deles, de problemas.
Então, quando você coloca no papel a situação e você se faz essas perguntas, né? Que evidências você tem para acreditar que ela tem solução, que o problema tem solução, ou não acreditar que ele tem solução? Se fosse um amigo, que conselhos você daria? Você vai perceber que você tem muita experiência de vida, né? Mesmo que você tenha apenas 20 anos de idade, você já teve uma carrada de problemas e você se saiu deles todos, né? Você contou ou com a sua força própria ou com apoio externo, né? E você achou modos criativos que não eram os que aqueles com os quais você contava, e você resolveu, né? Então você tem uma vasta habilidade de ser flexível e de ser criativo, né? E quando você pensa deste modo analítico, olha para a situação e analisa, você consegue mudar a sua emoção no mesmo instante. O alinhamento mente, emoção e corpo, né, vai fazer com que até a sua fisiologia corporal conspire a seu favor. Você vai dormir melhor, você vai acordar mais animado, com mais força, com mais energia, com mais criatividade, com mais bem-estar. E às vezes são modos muito simples de você fazer essas mudanças, e você saberá com certeza quais mudanças que devem ser feitas para que a emoção retome, né, o seu estado de bem-estar. Então nós desejamos que nessa quarentena você aprenda muitas coisas sobre como superar crises, você amadureça, todos nós possamos, né, amadurecer. E um grande abraço e que seja uma experiência rica para todos nós. Tudo de bom!